Olá, pessoal. Dando continuidade aqui ao nosso curso de extensão universitária do Campo ao Mapa, o caso da bacia hidrográfica do Igarapé São Sebastião. Essa é a parte número 4. Hoje o assunto é análise topográfica da bacia hidrográfica do Igarapé São Sebastião. Eu sou o Fabrício Assis Leal, seu instrutor nesse curso. Para abordar esse tema, nós vamos incluir sombreamento, o modelo sombreado. Vamos falar de hipossometria, declividade e índice de posição topográfica. Começando pelo sombreamento, a gente vai fazer um sombreamento, ou usar um modelo sombreado, também conhecido como hillshade, que é uma opção encontrada, em muitos SIGs da vida aí, que produz esse efeito na superfície do modelo digital de elevação. Tá? Ele tem algumas aplicações. Eu utilizo ele mais como um efeito, como vocês veem aqui nessa publicação do meu perfil em 2011, 2021, essa aqui. É uma delimitação parcial da bacia hidrográfica que a gente trabalha. E quando a gente coloca ela sobre o uso do solo, o inverso, o uso do solo e coloca ela embaixo, aplica uma transparência ali, dá um efeito interessante, porque a pessoa, além de ver também onde estão aqueles principais usos, conseguem ver um pouco da topografia, do relevo, em si. Então ela é interessante nesse sentido, ela destaca. As configurações, mais triviais desse modelo na geração é você escolher um azimuth de insolação, ou seja, para que lado, qual azimuth você vai colocar a posição do Sol, se é para cá, se é para cá. Isso interfere na sombra. Se você observar a sombra aqui, ó, tá vindo para cá, né? A sombra tá vindo para esse lado. Então quer dizer que a iluminação tá aqui, ó, a mais ou menos 315. Mais ou menos não, exatamente 315 graus, O azimuth de insolação. Essa é a posição do Sol em relação, ao conceito aqui do azimuth. E outra coisa que a gente escolhe é a elevação dessa insolação. Aqui está sendo usado 45 graus, É como se você estivesse aqui na superfície olhando o Sol aqui nesse satélite mais ou menos, ó, tá? A posição do Sol está a 45 graus aqui, tá? Assim, ó. Isso implica nessa obtenção de mais ou menos sombra, Se você abaixa muito esse ângulo de insolação, você tem mais sombras, tá? Se você eleva muito aqui, no caso de 90, você tem uma coisa praticamente sem sombra, Então, é como se fosse aquele sol de meio-dia, a sombra fica exatamente sobreposta. Então, acaba não trazendo esse efeito aqui que a gente vê, da topografia. Tá certo? Então, isso aqui é mais para a gente usar aí alguns efeitos que a gente vai fazer aqui ao longo do nosso curso. Bom, a hipossometria ela é uma técnica de representação gráfica de altitudes. O mapa hipossométrico, por exemplo, representa a variação da altitude de uma determinada área, como uma variável contínua ali. E essa altitude é sempre em relação ao nível médio do mar, tá bom? Onde a altitude é zero. Então, se você observar aqui, ó, quando eu falo de altitude, é em relação ao nível médio do mar. Quando a gente fala de altura, é em relação a alguma coisa na superfície, tá? Então, essa é a diferença básica de altitude e altura aqui para a gente. A hipossometria também é utilizada em mapas hipossométricos, que é o que a gente vai fazer para a nossa bacia, e representa essa topografia local, da nossa bacia por meio de cores. Só para diferenciar também a altimetria e a hipossometria, a altimetria vai ser o estudo da medição da altitude, em diferentes pontos do terreno. Então, isso você vai ter um estudo altimétrico. E a hipossometria é a representação dessa variação de altitude. Tá? O exemplo que eu trago para vocês aqui é o mapa do Rio Grande do Sul. Ele está agrupado em amplitudes de altitude. Se você olhar aqui, a primeira escala é de 0 a 90, depois de 91 a 180, de 181 a 270. Então a gente vai fazer a mesma coisa e note que as cores mais quentes aqui estão representando as áreas mais altas e esse verde mais escuro, as altitudes mais baixas aqui no estado, tá bom? Então a gente vai fazer também essa amplitude aqui para nossa bacia e compreender os valores registrados, de altitude nessa bacia. Enfim, a gente vai trabalhar com a declividade. A declividade ela não vai servir só para agora, mas para abordagens futuras.
Tanto que eu vou mostrar no próximo slide uma aplicação muito interessante com ela. Mas a gente também vai, né, fazer a mesma classificação com intervalos de classe para a declividade. E a declividade é uma medida de inclinação da superfície e ela pode ser expressa tanto em graus quanto em percentual. A gente vai usar o percentual para aproveitar a classificação das declividades aqui preconizada pela Embrapa 2018, que preconiza o seguinte, que uma declividade de 0 a 3% o relevo é plano, de 3 a 8% o relevo é suave ondulado, de 8 a 20% o relevo é ondulado, de 20 a 45% o relevo é forte ondulado, de 45 a 75% de declividade o relevo é montanhoso e de 75 a 100% o relevo é escarpado. E aí a gente vai entender que também existem, né, declividades superior a 100%. Vou mostrar para vocês. Note que uma declividade de 100% significa 45 graus de declividade. Quando eu transformo 45 graus para a porcentagem, 45 graus representa 100% de declividade. Explicando por quê. Porque quando você anda nessa direção, ó, na horizontal, por exemplo, 100 metros e sobe 100 metros, né, na distância de 100 metros, você eleva 100 metros, você tem uma angulação perfeita de 45 graus. Então, para a mesma unidade aqui na horizontal, você tem a mesma na vertical, você tem esse ângulo perfeito de 45, e isso significa uma declividade de 100%. Note que quando você tem uma declividade, né, em graus menor que 45, você anda a mesma quantidade na horizontal, em x, né, por exemplo, mas aqui, ó, você não tem o mesmo ganho. Então você tem uma declividade mais acentuada, e isso aqui é menor que 100%, tá? Olha o que acontece quando você anda a mesma quantidade aqui nessa direção, né, no eixo aqui X, supondo, tá? E na elevação você tem um ângulo maior que 45 graus. Essa porcentagem aqui, né, transformando a inclinação em graus para porcentagem, representa uma declividade maior que 100%. Tá? Porque o que você desloca aqui é muito maior do que você anda aqui. Tá? Só para vocês entenderem. E um exemplo prático disso é essa relação aqui, ó. Você anda aqui 100 e sobe 100, você tem aqui, ó, 100% de declividade. Lembra do ângulo de 45 graus aqui, tá? Aqui é a continha dele. Quando você anda o mesmo 100 aqui, mas aqui você não eleva 100, só a metade, você tem uma inclinação de 100%. Olha a rampa como é menor. Então a declividade aqui é só de 50%, tá? Estou aplicando esses conceitos porque quando a gente, né, gerar as nossas declividades lá e agrupar elas em classes, vocês vão perceber que vão ter valores maiores que 100%. Então, por conta disso, que existem, né, declividades maiores que 100%. Bom, e o que a gente vai fazer com essa declividade? Se você observar, a primeira coisa, né, conhecendo a hipossometria e depois convertendo esses valores para declividade, é saber quanto de cada tipo de relevo, né, daquela classificação da Embrapa, a gente tem na nossa bacia. Isso ajuda a entender, por exemplo, onde estão, né, ou estarão os usos mais assim refinados do solo na nossa bacia, né? Preferencialmente, eles devem, né, vou mostrar aí para vocês no estudo que eu fiz anteriormente, com a bacia menor lá, mas eles estão concentrados nesses relevos aqui mais planos, né? Tanto nessa primeira classe quanto na segunda e até na terceira, onde tem fácil mecanização, né? Não tem muita declividade que atrapalha a mecanização de algumas lavouras, pastagem, enfim. E é interessante conhecer isso aqui, né? E quanto de cada um isso representa na nossa bacia. Esse aqui nada mais é do que um gráfico com esse percentual aqui para cada tipo de relevo aqui. Tá? A gente vai fazer a mesma coisa para a nossa bacia. Bom, e o que a gente vai fazer com isso depois? Numa outra abordagem, não agora, a declividade a gente vai gerar agora, mas essa abordagem aqui que a gente vai cruzar, né, vai intersectar o nosso uso do solo com cada tipo de relevo agrupado, a gente vai ter uma ideia de ocupação de uso para relevo. Se você notar aqui nessa primeira opção,
no relevo plano, que é o que tem, né, baixa declividade, majoritariamente, né, 60% ó, é de pastagem. Então, se você olhar, tem uma certa preferência. E só floresta resistindo aqui, né, 32, sofrendo uma pressão muito grande, porque são áreas fáceis de ser mecanizadas, né, mexidas e tudo mais. Então, a gente já começa a entender um pouco mais assim daquele perfil da nossa bacia. Trabalhando aqui com o segundo relevo, né, de 3 a 8%, a gente nota ainda, né, majoritariamente o uso de pastagem, né, somando esses dois aqui, ó, 55%. Floresta aqui já sobe para 37%. Note que a inclinação subiu, já tem um pouquinho mais de preservação. E por fim, quando a gente fala do escarpado, né, que é de 75%, aqui no curso a gente vai usar de 75% acima para envolver tudo. Note que a quantidade de floresta já aumenta. Por quê? Já é mais difícil chegar a uma mecanização, alguma coisa. Tem pastagem? Tem, 15%. Então vocês notem que são áreas, né, preteridas de pastagens, né, para uso de floresta e outras questões. A gente vai ver isso aqui. Obviamente, os dados que a gente vai usar vão ter mais classes de uso e ocupação que vai dar para destrinchar um pouco melhor as nossas análises. Mas só para vocês entenderem, né, a que ponto a gente vai poder chegar com esse agrupamento dessas classes aqui de relevo. Bom, por fim, para associar uma análise assim, um pouco mais criteriosa em relação à topografia, a gente vai usar o índice de posição topográfica, que é chamado TPI. Ele é definido como a diferença entre um pixel central, né, e a média das suas células circundantes, circunvizinhas, alguma coisa assim. Eu vou mostrar como que ele funciona. Isso vai identificar a posição relativa deste ponto, né, comparando com a altitude, com a média desses outros vizinhos. Vai dar uma ideia para a gente, por exemplo, de onde é vale, né, topo, onde é vale e aonde encosta o área planas. O TPI vai retornar valores maiores que zero quanto esse ponto central for maior que a sua vizinhança. Esse índice vai ser positivo quando esse pixel central for maior que a média dos seus vizinhos. Vai indicar para a gente esses topos, né? Essas áreas mais altas. Quando o TPI for menor que zero, o ponto central é mais baixo que a sua vizinhança, não é? Não é assim que funciona a métrica? Eu vou mostrar para vocês. Então, isso vai identificar vales, depressões para a gente do nosso terreno. Isso pode acumular água, né? São lugares que precisam ser mapeados para essas questões quando tiver alguma inundação, cheia, alguma coisa parecida. E o TPI próximo de zero tem altitude de semelhança à sua vizinhança, ou seja, se o valor é zero, que subtração de um pixel com a média dos seus vizinhos, se esse valor for zero, é tudo igual. Então ele vai identificar áreas planas ou encostas que têm valores iguais também. Tá? Então é assim que a gente vai identificar. Fazendo aqui um exemplo, trazendo, né, um exemplo didático para vocês aqui, estou usando aqui uma janela com 9 pixels, tá? 3x3, 3x3. Pixel central aqui, no modelo digital de elevação, ele tem 992 metros de altitude e essas aqui são as altitudes dos seus vizinhos. Então, o que a gente faz para calcular o TPI, o índice de posição topográfica? É o pixel central menos os seus vizinhos somados dividido por 8, porque são 8 pixels vizinhos. Então, isso aqui nada mais é do que a média dos seus vizinhos. Substituindo aqui no nosso exemplo, né, o pixel central é 992 metros, dividido aqui pela soma dos seus vizinhos. Média, né, a soma e depois a média. Então, note que 992 é maior do que a média dos seus vizinhos. Logo, o nosso TPI é maior que zero e neste caso aqui, esse pixel é de topo. Ó, vendo? 1,125. É assim que vai funcionar a matriz toda. Aí a gente vai mapear essas informações. Só existe uma dependência de escala, né? Em alguns softwares que você faz, você tem que definir um raio, né? Não só a janela, mas você define um raio de busca. Se você usa raios pequenos,
você tem variações locais, ou seja, você interfere menos no processo e os efeitos do índice de topográfico, ele fica mais local. Quando você aumenta muito esse raio, é como se você estivesse suavizando a sua imagem, ou seja, trazendo para esse cálculo mais pixels do que os seus próprios vizinhos. E isso você tem um relevo mais regional, ou seja, vão destacar realmente aquelas áreas que são muito topo, são muito depressões ou realmente planas, né? Porque ele vai envolver muitos pixels além desses aqui, tá? Mas em geral a métrica do índice é essa aqui, que é o que a gente vai usar, tá certo? Por si só, vai gerar uma. Inclusive, né, o próprio TPI fala, muitos assuntos, artigos recorrem, né, a valores próximos de zero como ambíguos, porque ele podem representar, né, tanto também topos quanto vales, porque ficam ali muito nesse limiar de menos alguma coisa com mais alguma coisa, né? Então inclui outros pixels. Para evitar, né, a gente avaliar a topografia só com índice de posição topográfica, a gente vai combinar, né, esse índice de posição topográfica com a declividade, que é o que preconiza o Waze, né, em 2001 aqui, quando ele propôs esse índice de posição topográfica com análise aqui de geomorfologia, né, landform, por exemplo. A gente vai gerar uma classificação mais detalhada desse terreno e, além de, né, não usar só essa simples medição de posição topográfica, nós vamos combinar múltiplas variáveis, ou seja, a posição topográfica, que é essa anteriormente que eu falei, mais as classes de declividade. Como a gente já vai ter essas classes agrupadas, né, nas classes determinadas lá pela Embrapa, a gente usa os valores dos índices para gerar uma outra categoria de investigação. Nessa categoria, a gente vai ter três cenários. Primeiro, quando a gente for avaliar a categoria do índice de posição topográfica para valores baixos em relação às classes de declividade, a gente vai fazer a mesma coisa para categorias de TPI médio, ou seja, ali próximo do zero, né, que avaliam encostas ou áreas planas, mas também avaliando dentro da declividade. E aqui a categoria de TPI para valores altos ou topos, né? Também chamado cumes aqui, e utilizando a mesma classe de declividade. Ou seja, nós vamos ter uma imagem resultante combinando essas duas imagens, uma imagem resultante que vai variar de pixel de 1 até 18, sendo que eu posso depois filtrar para valores de 1 a 6 e ver como cada classe, né, cada categoria de TPI age dentro dessa declividade. E vamos fazer a mesma coisa aqui para valores médios, né, avaliando cada intervalo desse valor, mas utilizando a declividade. Ou seja, aqui são os mesmos valores de TPI, mas avaliando ele dentro de cada classe dessa. Ou seja, onde eles intersectarem, vão gerar essas informações para a gente, cada um com o valor de pixel registrado. Tá bom? E aí a gente tem uma análise assim um pouco mais aprofundada das nossas situações. Obviamente, vão ser 18 cenários, mas, né, dependendo da nossa necessidade, aí você pode filtrar, isolar esses arquivos, né, para um mapeamento futuro, enfim, especialmente essas de cumes, né, e declividades mais altas, que talvez requer um pouco mais de atenção, né, para deslizamento, coisas assim do tipo, tá? E aqui a mesma coisa, né, para áreas mais planas e valores baixos, que determina aqui um pouco mais de retenção de água, alguma coisa assim do tipo. Então, a gente tem uma ideia assim, né, desse cenário mais topográfico da nossa bacia. Bom, o conteúdo teórico de hoje é esse, né, da parte 4. A partir de agora a gente entra na parte dos exercícios, e aí é onde a gente vai ver com um pouco mais de detalhe o que acabou de ser dito aqui. Vamos dar início então aos exercícios práticos da parte número 4. Essa é a etapa número 1, modelo sombreado. Então, com o nosso QGIS aqui aberto, eu vou vir aqui no painel navegador, a nossa parte número 3, na etapa 2, vou pegar aqui o nosso FieldSyncs, tá? Aquele que a gente removeu as depressões espúrias.
E também vou fazer a mesma coisa aqui na etapa 3, da parte 3. Aqui, tá? Trazendo o nosso limite da bacia. Ok? Ótimo. Então vamos lá. Modelo sombreado, a gente vai acessar aqui a caixa de ferramentas. Já até digitei aqui, ó, mas vou apagar. Vamos digitar aqui, ó. Sombreamento. Tem duas opções aqui, até mais, né? No Grass também, mas tem a opção do Gedal e tem a opção aqui da ferramenta nativa do QGIS. Vou nessa nativa aqui, tá? Vou escolher o modelo digital de elevação preenchido. Vou colocar aqui o 315 para manter aquele padrão nosso lá. Elevação também de 45. Vou salvar no arquivo. Já tinha feito um teste, então você faz aí, ó, a parte 4, né, na etapa 1. Vai clicar ou vai criar aí, né, chamado sombreamento. Vou substituir o que tem e vou executar. Pronto. Vou aplicar aqui um contraste com essa ferramenta de contraste, ela chama raster, tá? Você acha ela aqui, ó, exibir, barra de ferramentas, raster. Então nessa opção aqui, ó, de trecho de corte cumulativo, você aplica e ela dá uma melhorada no contraste. Então aí você nota, tá vendo? Ó? Olha o divisor de água aí, tá vendo? Para delimitar a bacia. Bom, esse aqui é o nosso modelo sombreado. Você percebeu que eu estou fazendo com o modelo completo, tá? Eu vou recortar só depois do produto gerado. Então, uma forma que eu acho mais recomendável. Então, vou extrair, recortar pela camada raster, recortar o sombreamento, recortar com a bacia. Vou manter esse sistema de referência de coordenadas aqui. Vou manter também a resolução do raster de entrada. Mesmo assim, eu digito a resolução aqui. É uma preferência que tem. Vou deixar aqui tipo dado de saída. No recortado, vou salvar no arquivo. No salvar o arquivo, vou colocar aqui sombreamento. E aí sim eu coloco, né, o sufixo aqui BHISS, que é para saber que é o sombreamento da bacia. Vou guardar aqui os segundinhos. Pronto. Faço a mesma coisa com ele. Tá feito aí o nosso modelo. Ok? E aí, para a gente ver o efeito disso, eu vou pegar aqui a nossa topografia. Vou colocar aqui nessa falsa cor. Vou pegar esse modelo aqui. É o Rainbow, né? É, de arco-íris. Pronto. Só para você ver, ó. Tá? Uma coisa é apresentar esse modelo assim. E outra coisa é apresentar ele assim, ó. Eu venho no sombreamento agora. Clico duas vezes. Venho aqui na transparência. Colocar aqui 50%. 59, né? Ó. Tá vendo? É isso que acontece. Posso colocar mais. Tá vendo? Então agora a gente tem o efeito da cor e da topografia no modelo sombreado. Tá? Do relevo, né? Tá vendo? Fica interessante, né? Então eu sempre recorto, né, essas informações sempre depois que faço. Então eu vou deixar aqui como um modelo sombreado essa parte. Eu acho que não tem muito mais o que fazer não. E a gente fica aqui como um print para essa parte, esse resultado aqui, ok? Seguindo então nos nossos exercícios, essa é a etapa número 2. Vamos falar de mapa ipsométrico. Então, pessoal, aproveitando aqui o nosso
projeto do sobreamento, tá? Vou tirar ele aqui, deixar aqui o nosso MDE aqui em cima. E a primeira coisa, como nosso objetivo já é fazer a psometria, né, o mapa psométrico para a bacia, eu vou recortar aqui o nosso modelo digital de elevação com base na nossa bacia. Quando a gente precisar também, é nela que a gente vai recorrer, tá? Nós já estamos aqui na etapa 2. Então vem aqui 30 metros. 30 metros. Vou salvar no arquivo. Parte 4. Etapa 2. E aqui eu vou chamar de modelo digital de elevação da bacia hidrográfica do Igarapé São Sebastião, tá? E a partir daqui eu já sei que esse modelo já é o preenchido, então anotem aí como referência, se vocês precisarem, né, do modelo apenas da bacia, é a partir daqui, ó, da etapa 2, da parte 4 que a gente tem ele, tá? O MDE da bacia hidrográfica. Eu vou executar. E aí sim a gente vai ter as altitudes compreendidas apenas na nossa área de estudo. Bom, pessoal, então depois desse recorte, a gente pode ver aqui a variação dos valores. Ó. O mínimo é 160 e o máximo 660, é a nossa altitude máxima. Tá? Esse valor também pode ser encontrado aqui, ó, nas estatísticas, tá? Mínimo e máximo. Porque se você aplicar um contraste aqui, ó, esses valores mudam aqui, tá? Então a gente olha no dado nativo lá para ter certeza. Bom, feito isso, vou clicar aqui na simbologia. Vamos aplicar uma simbologia aqui de falsa cor. Só que ao invés do método linear, a gente vai escolher aqui o método discreto. Podem ser aqui só com uma casa decimal. Tá? Então, aqui nós vamos pegar aqui o valor menor ou igual a 200. Aqui a gente vai 300, 400, 500 e aqui de 500 adiante, né? Deixa eu colocar aqui o intervalo igual, daí fica mais fácil. Pedir para classificar de novo. Isso. Então é 160. Vamos colocar 160. Vamos colocar 200. Vou colocar aqui mais classes. Vamos ver aqui. De repente mais classes aqui para pegar mais essa amplitude, tá? Dez classes, talvez. Vamos ver. 200. 250. 300. Tá vendo? A gente vai criar uma amplitude de 50 em 50 metros. 350. 450. A cor depois a gente muda também manualmente, tá? É de 50 e 50, então aqui é 400, né? Ver se não ficou nenhum erro aqui. 200, 200, 350, 400, 450, 500, 550, 600 e aqui fica acima de 600, ok? Ó, a gente pega uma variação bem interessante, apesar de alguma cor repetida aqui, ó, mas ficou bem interessante, tá vendo? Aí a gente pode agrupar, né, de 50 e 50 aqui, tá tudo certo. Bom, uma vez, vou aproximar aqui, uma vez feito isso, né, esse mapa hipermétrico aqui já fica em uso aqui pra gente, tá?
Aqui as questões de cores a gente pode mudar, tá, pessoal? Você pode escolher, de repente, outro tipo de cor aqui, ó, tá? É, de voltar lá e ele tira, né? A cor aqui é o de menos. O que vai importar pra gente agora é o que a gente vai fazer aqui como uma tabela resumo, tá bom? É o que vai interessar pra gente, que eu quero saber qual a porcentagem, né, de cada faixa dessa aqui na bacia. A gente vai vir aqui de novo. Vou tirar o sombreamento aqui. A gente vai usar aqui essa reporta camada raster de valor único. Na verdade, a gente vai fazer o seguinte, né? Antes de reportar, vou criar aqui classificar por tabela aqui. Senão não faz sentido ali só a simbologia, ele não vai, né? Vou criar aqui uma tabela. Quantas linhas a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. Então, o mínimo, eu sempre gosto de pegar um valor, né, abaixo do mínimo possível. Ali era 166, então vou colocar aqui altitude 1, tá? Que é para envolver todo o dado. Então, aqui, menor que 200. Esse cara aqui vai ter 1, né? Todas as altitudes de 1 a 200 vai ter o código 1. Aqui de 200 a 250, 2. De 250 a 300, 3. Aqui não se preocupe com o resultado mesmo, não, tá, pessoal? 250 aqui, 250 aqui, porque ele vai entender que aqui é aberto e fechado aqui, tá? Então ele sempre vai considerar um quebradinho a mais aqui para não incluir o mesmo valor aqui. Tá? Então 350 aqui, 300 aqui, 350 aqui, 4, 350 aqui, 400 aqui, 5, 450 aqui, 500 aqui, 6, 500 aqui, 550, 7, 550, 600, 8, 450. Vamos ver se parece que tá faltando. Eu criei uma a mais, né? 650, como eu disse para vocês, eu crio um valor bem extrapolado, tá? Para incluir todos os pixels. Vamos lá. De 1 a 250, de 200, 200 a 250, 250 a 300, 300 a 350, 350 a 400, 400 aqui, ó. Aqui tá o erro, ó. 400 a 450, 450 a 500, 500 a 550, 550 a 600, 600 a 810. Ok? Então tá ok. Agora sim, eu volto para cá. Então aqui é o valor mínimo, é o valor com o mínimo e o máximo. Classificado. Etapa 2. O MDE. Chamado de classificado. Vou executar. Então olha aqui, ó. Tá vendo os intervalos? E aí ele cria essa informação aqui que não tem como repetir o mesmo valor de pixel. Agora sim, é esse valor aqui é que eu exporto, tá? Esse aqui não ia dar em nada. Tem que estar classificado. Então agora sim eu vou reportar camada de valor único. Vou pegar aqui o classificado. Os valores únicos eu vou salvar aqui. Vou chamar de resumo IP. Geometria. E a tabela também. Resumo.
Tá bom. Vou executar. Pronto. Esse errinho ele sempre dá porque ele tenta, né, abrir aqui um arquivo que na verdade é um DBF. Vamos ver aqui o resultado. Ó, tá vendo? De repente você consegue fazer como eu. Você vai copiar e colar, ou senão a gente vai abrir uma planilha eletrônica e vai tentar importar o próprio DBF lá. Eu vou mostrar para vocês as duas formas. Bom, aqui com a minha planilha aberta, eu posso fazer isso aqui, ó. Copiar só os valores, tá? E posso colar. Tá vendo? Aqui você converte em número e tá tudo certo. Então, essas aqui são as classes. Aqui é a quantidade de pixel. E essa aqui é a área em metro quadrado. Essa área, tem que somar ela aqui. Agora, deixa eu só colocar aqui. Isso é melhor para vocês aí. Agora a porcentagem. Eu vou pegar essa área, dividir por essa. Vou aplicar um F4 aqui, tá? Para na hora de arrastar não ter problema. Aqui. Agora eu posso criar, né? Vou chamar aqui, ó. Nome classe. É como se fosse, né? De 0 a 200 metros e assim por diante, tá? 200 a 250 metros. Vou alinhar aqui a direita. 250 a 300. 300 a 350. 350 a 400. 400 a 450 metros. 450 a 500 metros. 500 a 550 metros. 550 a 600 metros. E acima de 600 metros. Pronto. Agora a gente já consegue ter uma ideia aqui. Aqui. Olha só as classes, né? Mais predominantes aqui, ó. De 200 a 250 e de 250 a 300 metros de altitude, tá, pessoal? Aqui a gente está trabalhando assim nessa unidade, né, de altitude. Ó, essas áreas maiores aqui são concentrações muito poucas, né? Geralmente algum topo daqueles morros que a gente viu lá, tá bom? Isso aqui fica sendo o print dessa etapa número 2, quando a gente trabalhou o mapa hipossométrico. Agora nós estamos na etapa 3 e vamos abordar o assunto declividade. Então, pessoal, dando continuidade aqui, né, o nosso tema de declividade, agora a gente vai trabalhar, né, com o nosso modelo total aqui, tá, do MDE, o FieldSyncs que a gente fez, e vamos gerar a declividade aqui dentro do nosso ambiente. Então, pode escrever aqui, ó, declividade. Então, nós temos aqui duas declividades, né? O nativo aqui do QGIS e o GEDAL. A gente pode escolher aqui o GEDAL porque tem a possibilidade de a opção em porcentagem, coisa que não acontece naquela outra ferramenta nativa, tá? Então, vou escolher aqui muita atenção na hora de escolher aí o modelo digital de elevação, tá? E aqui, ó, declividade expressa em porcentagem ao invés de graus, tá bom? Lembrar disso aí, tá? Não tem mais muita coisa para fazer aqui. Agora é só gerar aqui o nosso arquivo. Eu vou voltar aqui, vou chamar de etapa 3 e vou chamar de
Declividade, porque estou fazendo para a área toda. Sempre quando eu tiver alguma coisa para bacia, eu aciono aqui o prefixo, o sufixo para nossa bacia, tá? Então tá aqui a declividade, né, variando de 0 a 143%. E agora eu vou recortar só para dentro da bacia. Declividade, camada máscara. Ok. Vou manter a resolução. Vou aplicar parametrização aqui também para ele não mexer de forma nenhuma nesse tamanho desse pixel. E agora sim eu coloco declividade, bacia hidrográfica do Igarapé São Sebastião. E vou executar. Bom, agora eu tiro aqui, posso tirar esse MDE, posso aproximar aqui. E olhando aqui a declividade, ó, nossos valores variam de próximos de 0 até 97%. Confirmando isso aqui, de 0 até 97%. Esse aí é o nosso ritual aqui de dado. Então, só para mostrar aqui de novo, né? Locais onde a gente tem uma declividade maior. Lembrando que quando a gente joga também, né, o nosso modelo sombreado em cima, a gente, né, começa a ter uma ideia aí de onde estão essas declividades maiores, ó. Tá vendo? Essa diferença, né, esse contraste maior de informação. Bom, então aqui a gente já tem essa declividade, né? Vou tirar esse sombreamento aqui. A declividade está feita. E agora eu preciso classificar ela, né, conforme o que preconiza aqui a Embrapa. Vamos fazer então da mesma forma aqui. Vou chamar aqui de tabela e classificar por tabela. Vai ser aqui o nosso declividade da bacia hidrográfica, porque lembre-se que agora esse próximo dado vai ter aplicação inclusive lá na frente, tá? Vou clicar aqui e vou chamar agora as nossas, adicionar as nossas linhas, né? Primeiro de 0 a 3, de 3 a 8, de 8 a 20, de 20 a 45, de 45 a 75 e de 75 acima, tá? Então vamos lá. Vou colocar 0, 3, vai receber valor 1. De 3 a 8, valor 2. De 8 a 20, valor 3. De 20 a 45, valor 4. De 45 a 75, valor 5. De 75, vou colocar extrapolando, tá? A 100 aqui, 120. A gente não tem valor maior, mas só para ele incluir todos os pixels lá. Então tá aqui, né? Estão aqui 6 classes nesse intervalo aqui. Só lembrando aí para vocês que esse intervalo depois a gente traduz, né, os pixels de 1 a 6 nessas classes. Mais uma vez aqui sem problema. Então vamos aqui. Aqui eu vou chamar aqui, ó, declividade bacia classe na etapa 3, que é de classificação. Já executou todas as classes. A gente pode colocar cor aqui também, tá, pessoal? Aqui nesse caso é bom valores únicos, tá? Pega os valores pixel. Aconteceu alguma coisa aqui estranha. É que eu esqueci de colocar a declividade da bacia, hein? Não é possível. Vou fazer aqui de novo, só para desencargo de consciência, tá, pessoal? Declividade
que não. Vou colocar aqui, ó. Menos 2 a 3, tá? Para incluir. 3 a 8, 2. 8 a 20, 3. 20 a 45, 4. 45 a 75, 4. 5. 75. Vou colocar aqui 250. Vou colocar até mais, tá? 350. 6. Não é o que tá ali, mas para ter segurança que todos os valores vão ser compreendidos aí. Então tá. Aqui. Acabei tirando ela aqui. Essa aqui que eu tenho que tirar. Ó. Declividade. Nossa tabelinha permanece a mesma. Salvar no arquivo. E agora sim eu gravo aqui por cima. Ok. É, ó, tá vendo? Agora sim. Incluir mais arquivos, aí ele gera essa inconsistência lá. Eu sempre gosto de realmente extrapolar valores, né? Pego o limite inferior mínimo e coloco lá, sei lá, menos 50 para baixo e o superior mais 700 para cima para não ter problema. Assim, ó. Segue a nossa imagem classificada. Dessa forma aqui. Nosso próximo passo é descobrir esses potenciais aqui, né? Então, vamos chamar aqui. Reportar camada raster de valor único. A classificada. Etapa 3. Vou chamar aqui. Resumo. Declive. Vou aproveitar e mostrar o outro método que eu acabei não mostrando na parte passada, tá? Que é quando a gente abre esse arquivo aqui, ó. Vou chamar aqui só de resumo. Tá? Mesma coisa, tá vendo? Contou aqui. Vou abrir aqui a planilha eletrônica. Bom, aqui na planilha eletrônica, eu posso copiar e colar como eu fiz, mas também posso vir aqui, ó, abrir, procurar, em C2 pontos, venho na bacia, 4, né, etapa 3, coloco aqui todos os arquivos e pego esse resumo aqui DBF e abro. Tá vendo? Aqui da mesma forma. Conveniente aqui você já salva como também, para ele salvar no formato da planilha, tá? Porque ali você só abriu ele o formato. Então, vou chamar aqui de porcentagem. Não há necessidade aqui de transformar essa área, por exemplo, para quilômetros quadrados, né? Para diminuir esse tanto de número aqui, tá? Mas assim, numa apresentação que você vai fazer, é interessante que você trabalhe isso, tá? Para você apresentar um número aí mais tranquilo. E aí, menos assim, né? O valor. Se você for transformar isso aqui para quilômetros, você pega isso aqui e divide por 1 milhão. Dessa forma aqui, ó. Faltou um zero, né? Isso. 6 zeros. Aí você transformou para quilômetros quadrados. Sim. Eu venho aqui e somo. Pronto. Deixar uma casa decimal. A porcentagem vai ser isso dividido por isso. F4 vezes 100.
deixar uma casa aqui decimal, tá? Então, aqui é a quantidade de pixel. Essa aqui não importa tanto, mas eu vou inserir aqui, ó, chamar de classe 0 a 3%, de 3 a 8%, de 8 a 20%, de 20 a 45%, 45 a 75%, 75 a 100%. Ok? Então aqui a gente vê que a classe predominante na bacia, né, de 3 a 8% e muito de perto acompanhado por essa classe de 8 a 20%. Então agora a gente faz isso aqui, ó. Vamos inserir aqui um gráfico aqui. Vou colocar título não, tá, pessoal? Só mesmo para vocês aí. Adiciono os rótulos aqui. Ó, tá aí as classes de declividade e a sua representação em porcentagem das áreas, ok? Isso aqui fica sendo como um resultado parcial, porque a gente ainda precisa voltar lá no QGIS e transformar aquela informação em vetor para a gente usar numa etapa seguinte. Aqui, né, de volta ao nosso QGIS, a gente vai transformar essas informações aqui agora no vetor. Então vem aqui em raster, converter raster para vetor. Vamos pegar a declividade da bacia classificada. O campo, né, vai ter um campo lá chamado na tabela do vetor DN que vai conter aonde for cada classe dessa vai ter o número correspondente. A gente vai trocar isso depois, mas é só para a gente ter esse controle. Então aqui eu vou chamar aqui, ó, declividade bacia hidrográfica Igarapé São Sebastião, tá? E class, classificado. Vou chamar, vou até diminuir esse nome, declive, tá? Aqui demora um pouquinho, tá? Esse processo aqui é moroso porque depende de capacidade aí de processamento, né? São muitas células. Eu vou deixar rodando aqui e volto no fim com vocês. Acabou de terminar aqui, na verdade nem demorou tanto assim. Tem que até que descer um pouquinho mais, ó. 30 e poucos segundos, tá? Tá finalizado, ele ainda tá carregando aqui, ó, tá vendo? Tudo convertido. Vou tirar essa visualização para não consumir tanto aqui, tá? Vou abrir aqui a tabela de atributos. Aqui, ó, são muitos registros, ó, pra vocês terem uma ideia, ó, 527.702 e aquele campo aqui, ó, que tem, né, para cada polígono ali mapeado, o valor correspondente da classe que a gente sabe. O que eu vou propor agora para vocês é, para que vocês não percam essa referência, vou tirar aqui toda a marcação que eu tenho, tá? Vou abrir aqui um campo, na verdade vou criar aqui, né, um campo aqui pela calculadora, vou chamar ele aqui de classes. Ele vai ser um campo string. Vou colocar aqui, pelo menos aqui uns 25, tá? Tamanho 25. E o que que a gente vai fazer? Quando a gente vem aqui em campo, ó, quando você olhar aqui, ó, na própria natureza do nosso vetor, tá aqui o campo DN, né, que ele tem. E aqui eu vou criar uma condiçãozinha assim, ó. No caso, né, quando esse DN for igual a 1, então coloque plano. Tá vendo? É isso que vai acontecer. E eu vou fazer essa condição para cada um dos códigos. Na verdade, eu já tenho pronto, tá? Vou deixar inclusive na descrição do vídeo aqui, porque o objetivo não é só fazer vocês entenderem, não é dar trabalho. Então já vou colar a minha parte aqui, ó. Ó, no caso, né? No caso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada um vai receber a sua descrição, né? Para todas as outras,
de DN, deixa como estão, tá bom? Então, a gente já cria o campo e já cria a funçãozinha aqui que faz isso pra gente. Quando eu der o OK aqui, ele já vai trabalhar nessa atualização das feições e vai carregar os nomes aqui pra gente. Esperar aqui ele finalizar. Aqui, ó. Se você observar aqui, ele já fez, ó. Tá vendo? Pronto, ó. E aí só basta você conferir aí. Mas está tudo certo. Então eu vou salvar aqui já essa finalização. Demora um pouquinho mesmo. E depois finalizo aqui. Ele vai salvando aqui aos poucos. Quando o disquetezinho aqui, né, ficar transparente, eu já desligo ele aqui. Por isso que é bom não deixar a visualização, porque ele carrega muito, né, e ele acaba consumindo mais memória por conta disso. Ele ainda está pensando aqui, tá? Já finalizou aqui, ó. Agora eu paro a edição para ele poder registrar aqui e não alterar mais nada. Pronto. Já está gravado. Tá vendo? Ótimo. De qualquer forma, ele está aqui, ó. Tá sendo carregado aí, ó. Vendo, ó? Por isso que demora. São muitos registros. E por conta desses registros, o que eu proponho a gente fazer? Transformar isso aqui, dissolver, né? Dissolver aqui, ele funciona como ele fosse mesclar todas as informações iguais na tabela numa única linha, ao invés de ter vários registros. A gente vai fazer isso já avisando a etapa futura lá. Tá? Então eu vou mesclar aqui com base no campo DN. Tá? A outra informação que a gente acabou de criar, ele também será mantida. Tá? Então não vai perder nada. Então vem aqui, vou salvar no arquivo. Estamos aqui na etapa 3. Chamei aqui de classes. Vou chamar de dissolve. Ou posso chamar aqui, ó, OK, tá? Ou pronto, alguma coisa assim. Vou chamar de final. Acho que vai ser mais intuitivo. Lá na frente a gente volta e já sabe mais ou menos que isso aqui é o final, tá? Então agora eu salvo aqui. Bom, essa etapa aqui, ela realmente demora um pouquinho, tá? Eu vou finalizar aqui, executar, e aí eu volto assim que finalizar com vocês. Voltando então aqui, após o processamento, esse aqui foi o arquivo gerado. Como ele ainda carrega com muita dificuldade, né, por conta da informação que tem, eu não vou habilitar aqui, mas ele não difere muito desse outro arquivo aqui que a gente já viu, né, anteriormente aqui. Então, a diferença que eu quero mostrar para vocês está aqui, ó. Agora na tabela de atributos. Então, note que agora eu não tenho mais aquela quantidade enorme de registros. Todos eles foram agrupados, né, na sua devida linha aqui. Tudo que era plano veio para cá, suave, ondulado e tudo mais. Não cabe aqui também calcular a área, porque já fizemos isso, né, com a opção do raster. Então é mais fácil o processamento, inclusive é até mais rápido. Então não há necessidade aqui de fazer isso. Para finalizar essa etapa 3, dessa parte 4 dos exercícios, né, como print, eu vou pedir para que vocês finalizem aqui, né, sinalizem aqui esse arquivo. Deixa assim como está, não precisa estar carregado. Se o seu computador for um pouco mais esperto aí, pode deixar carregar, mas especialmente aqui na tabela de atributos, né? Deixa ela aberta aqui para que a gente possa verificar aqui o efeito também do exercício de vocês. Continuando então, os exercícios práticos, essa é a etapa número 4, índice de posição topográfica. Com o QGIS aberto, pessoal, vamos aqui no painel navegador, vamos até a nossa pasta favorita, no 4, na etapa 3, aliás, né? Na parte 3, etapa 2, aqui no nosso
Modelo digital de elevação com fio Sinks. E vamos também aproveitar aqui na parte 3, na parte 3 da etapa 3, e adicionar o nosso limite, tá bom? Então vamos gerar aqui o nosso índice topográfico, de posição topográfica. Você vai vir aqui em raster. Deixa eu ver onde é. Converter análises. Isso, aqui ó. Menu raster, análises, índice de posição topográfica. Nossa entrada é o nosso modelo. Aqui. E aqui a gente já gera ele na saída. Então nós estamos aqui agora na etapa número 4. Vou chamar de TPI. Depois a gente vai ter ele recortado para a bacia, tá? Vamos executar. Então está finalizado. Aqui tem ele variando de menos 16 a 15. Então, a princípio não se vê muita coisa, né? Tem que colocar a cor e etc e tal. Mas tudo bem. Agora vamos recortar aqui para nossa bacia. Raster, extrair, TPI, camada. Manter. Colocar aqui a resolução nativa dele, né? Vou salvar aqui no arquivo. Aqui de TPI, Bacia Hidrográfica do Igarapé São Sebastião. Executar. Esses dois aqui eu não preciso mais. Agora eu posso tentar, né? Colocar alguma cor aqui. A gente interpreta ainda, né? Daquela mesma forma. Os valores aqui próximos de zero, né? São aquelas áreas mais planas, ó. Estão vendo? Tem as áreas de depressão, que é justamente, ó, onde passam alguns cursos d'água. E aquelas de topo, né? Que são aquelas áreas maiores. Como eu disse para vocês, é um índice que mapeia logicamente, né? Está aqui bem enfatizado isso, até evidenciando a hidrografia, né? Para as áreas de depressões aí e tudo mais. Mas por si só a gente precisa, né, adicionar um pouco mais de ingrediente aqui, que é o que a gente vai fazer agora. Vou procurar aqui então, aonde está a nossa bacia hidrográfica com as sombreamento, a declividade, né? Modelo aqui, declividade. Então essa aqui, ó. Declividade, essa aqui. Não é a classificada não, tá? Tem que ser essa aqui, ó, com a rampa de valores, tá bom? Então, procurando ela aqui, agora a gente vai cruzar essas duas informações. Escolher outra rampa de cor aqui. Inverter, né, para ficar mais coerente. Vermelhinho, um local mais declivoso. Então agora, nosso objetivo é cruzar essas duas informações, a declividade e o índice de posição topográfica. Para isso, vou pegar aqui um documento e mostrar para vocês. Bom, esse PDF, né, ele já está organizado aí da forma que vocês têm que usar. Eu vou disponibilizar ele aqui em forma de link na descrição desse vídeo, que é a equação para classificação do TPI e da declividade na bacia. Essa forma aqui, ó, já avisando vocês, essa aqui de baixo é a equação para uso no Raster Calculator aqui do QGIS. Simplesmente vocês vão copiar e colar lá, tá? E aqui em cima eu explico um pouco dela. O que a gente fracionou aqui? Eu fracionei no TPI baixo, aquele de vales, no TPI médio, que é aquele que está próximo de zero ali, né? Que encostas com áreas contínuas e áreas planas. E o TPI quando é alto, né? Com valores positivos, que são os cumes, os topos, as cristas e tudo mais.
Então, o que vai acontecer aqui? Explicando aqui para vocês. Esse valor aqui, isso aqui é só didático, tá, pessoal? Não tente copiar isso aqui e colar lá que não vai dar errado, tá? A equação certa é essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês depois. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Nós vamos pegar aqui, ó. Isso aqui é a banda TPI, tá? Com minúsculo. Então, essa forma aqui tem que ser a mesma que tá no raster de vocês. A gente colocou tudo maiúsculo lá, mas eu vou renomear para minúsculo, tá? Já para ficar aí, pronto. E a imagem que é a declividade da bacia, eu vou renomear para slope, porque fica mais fácil. Então, o que vai acontecer? Ó, quando o TPI for menor que 1, lembra que tem valores negativos, próximos de 0 e acima de 0, certo? Positivos. Então, quando ele for menor que 1, e quando o slope for de 0 a 3 graus, ou seja, plano, ele vai receber o valor 1. Quando o TPI continua sendo, né, menor que 1, lembra que é para valor baixo. Então, o TPI aqui assume o mesmo valor. O que muda aqui, ó, é a declividade. Olha eu entrando com as classes de declividade aqui, dando outro valor de pixel para ela. Tá vendo? Então, esse primeiro conjunto de TPI aqui será classificado de 1 a 6, variando aqui o relevo do terreno, tá? Mas mantendo os mesmos valores de TPI abaixo de 1, menos 1. O TPI médio, né, de acordo com os valores que eu vi ali no nosso TPI, eu julguei o seguinte, eu julguei que os valores maior ou igual a menos 1, tá vendo? Aqui é menor que menos 1, então não considera menos 1. Aqui já é maior ou igual a menos 1. E menor que menos 1, então olha que o zero está aqui no meio deles, né? Menos 1 e 1, então o zero está aqui. Então eu usei um range maior, uma amplitude maior, mas considerei a mesma coisa. Note que aqui, ó, eu já incluo um outro intervalo. Aqui eu não tenho intervalo, são só valores menores que menos 1. Aqui eu já tenho valores de amplitude, ó. Então eu considero para o mesmo TPI de menos 1 até mais 1, né? Correto? E aqui eu considero os intervalos de classe para aquela classificação da Embrapa de relevo. E aqui dou outros valores, ó, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, cada condição dessa vai receber um valor diferente. Então, por isso que a gente consegue mapear depois. Então, isso aqui é para TPI médio, aquele de áreas planas e tudo mais. Então, eu estou classificando o TPI de acordo com as classes de declividade. E, por fim, estou julgando o TPI maior ou igual que 1. Aqui não é menor que 1, e aqui é maior ou igual a 1. Então, acima de 1, todos eles vão receber, de acordo com aquela classe de relevo, outro valor, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E assim será feito. O nosso resultado, né, se atender todas essas classificações aqui, vai ser uma imagem com 18 valores de pixel. Cada valor aqui, ó, representa uma condição dessa. Entendeu? Então aí fica fácil de mapear, de transformar e tudo mais. Certo? Então, isso aqui tudo vai estar na descrição do vídeo. Vocês vão acessar em forma de link. A gente já vai copiar aqui, eu já vou deixar copiado isso aqui. Tá? E aí eu já vou lá para o QGIS para a gente usar essa expressão aqui. Aqui no QGIS, o que eu tenho que fazer é garantir que o nome tanto da declividade quanto do TPI sejam o mesmo daqueles lá para não precisar ficar mudando, né? Fica muito ruim depois mudar aquilo. Então eu vou apertar aqui um F2 e vou chamar isso aqui de slope e vou chamar isso aqui agora de TPI. Estou mudando só na visualização, tá, pessoal? O nome do arquivo, ó, continua o mesmo aqui, ó. Tá vendo, ó? Continua o mesmo. Então, eu mudando aqui, quando eu jogar aqui na calculadora raster, o raster calculator, olha aqui como eles são, ó, tá vendo? Então fica fácil. Agora eu posso só colar aqui aqueles valores, ó, e a expressão é válida, tá vendo? Por quê? Para não precisar mexer em cada valor desse aqui, ó, que eu já tinha feito, tá bom? Então por isso que eu usei. Então, feito isso, né, todas essas condições, copiando aquela forma de baixo, não aquela segmentada. Vou vir aqui, parte 4, na etapa 4, vou chamar aqui, ó, de TPI e declive da bacia hidrográfica do Igarapé São Sebastião. Dessa forma. E vamos ver se ele vai calcular. Ó, deu certo aqui. Vamos aguardar que ele vai fazer célula por célula.
E aí, se vocês tiverem dúvida, volta naquele slide onde eu explico aquela compartimentação do TPI ou nesse próprio PDF, tá? Onde cada valor de pixel lá vai identificar uma condição daquela. De 1 a 6, de 6 a 12 e de 12 a 18, né? São os blocos. Dentro desses blocos, a gente separou por classes de relevo, conforme recomenda a Embrapa. Então, olha só, agora sim eu tenho uma informação interessante. Vou fazer uma simbologia nela aqui. Como não é uma rampa, eu vou fazer de valores únicos, tá? Fica mais fácil aqui. Pode ser random mesmo. Sortear cores aleatórias, ó. Pronto. Vou aplicar. Olha que interessante. Então, ficaram algumas cores aqui meio confusas assim, né? Por exemplo, esse 12 aqui. Posso escolher um escuro para ele aqui, ó. Pronto. Então agora o 7 é esse mais clarinho, ó. Tá vendo? O 7, se eu não me engano, é a primeira condição lá do TPI médio, né? Que é aquele para áreas planas e também áreas mais planas, né? E também aqueles relacionados a relevos de 0 a 3% de declividade. Olha aí, tudo mapeado, ó. Olha que interessante. Tá vendo? Então agora a gente começa a ter um pouco mais de relevância aqui nas nossas, ó, as áreas de pastagem, dá para ver elas, né, bem delimitadas, essas áreas bem retangulares aqui, ó. A gente vai ver na imagem original que são áreas de pastagem. São áreas mais planas, onde já tem pastagem instalada. Então note que fica uma informação um pouco mais assim agregada, né? Mais intuitiva. E aí uma recomendação, eu não vou fazer para o curso, nem cobrar isso de vocês, mas é colocar nos rótulos aqui, né? Escrever aqui, né? O TPI abaixo de quanto, TPI de -1 e a condição, porque daí fica fácil de vocês entenderem, tá? Isso aqui eu não fiz, não precisa fazer aqui, mas fica aí como uma parte para vocês avançarem aí nas análises de vocês, tá bom? O que eu vou recomendar aqui para finalizar aqui a parte vocês dão um print aqui com essa barrinha aqui, né, expandida, esse drop-downzinho aqui expandido, para a gente também ver o resultado de vocês aí, tá bom? Para finalizar, para que vocês não esqueçam, tá? A entrega do relatório via Google Sala de Aula, o Classroom. E para essa parte 4, vocês insiram aqueles prints que vocês deram em cada finalzinho de parte de etapa, né, que a gente viu aqui. E vocês colocam lá em PDF, que é o único formato que a gente aceita. E aí você já está se gabaritando aí a conseguir o certificado ao final do curso. Até a próxima etapa, pessoal.